Rinocinusite crônica com polipose nasal. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de sinusite crônica. Eu sou Larissa Vilela, médica otorrinolaringologista. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, eu vou pedir para que você já curta esse vídeo e que para você também considere se inscrever aqui conosco. Se você tem sinusite crônica com polipose nasal, deixe aqui nos comentários quais sintomas você tem e como foi que você chegou ao seu diagnóstico. Foi fácil? Foi difícil? Levou muito tempo? Escreva aqui pra gente. Rinocinusite crônica com polipose nasal. O que é? Rinocinusite crônica é aquela inflamação nos seios paranasais que dura mais de 3 meses, por isso o nome crônica. E a inflamação dos seios paranasais é chamada de sinusite. Traz como sintomas obstrução nasal, presença de secreção, alteração de olfato e dor na face. E a sinusite crônica que tem a polipose nasal nada mais é do que uma inflamação tão grande em toda a mucosa do nosso nariz e dos seios da face, que essa inflamação leva a um inchaço da mucosa, com isso formando os pólipos. Os pólipos nasais nada mais são do que uma inflamação muito grande, com o inchaço da mucosa, fazendo com que essa mucosa, que era para ser plana e revestindo a parte óssea e cartilaginosa do nosso nariz e seios da face, ela começa a inchar. E esse inchaço forma protuberâncias dentro do nosso nariz, chamadas de pólipos. Os pólipos nada mais são então do que tumorações que ficam dentro do nariz por inchaço dessa mucosa e que são tumorações benignas no geral. Então, a rinocinusite crônica com a polipose nada mais é do que uma sinusite com tanta inflamação que formam esses pólipos dentro do nariz. Só para você ter uma ideia, olha aqui no nosso modelo anatômico. Toda essa estrutura que a gente vê aqui internamente no nariz, ela é revestida por mucosa. Então, toda a parte dos cornetos, toda a estrutura interna do nariz é recoberta por essa mucosa nasal, e é essa mucosa que inflama e que forma os pólipos na rinocinusite crônica com polipose nasal. Geralmente, os pacientes com esse quadro têm uma obstrução nasal tão importante pelos pólipos obstruírem o nariz que eles mal conseguem respirar. Além disso, outro sintoma muito frequente nesses pacientes é a alteração do olfato. Pelo bloqueio à passagem do ar, o paciente tem grande impacto na percepção do olfato, porque as moléculas odoríferas que ficam no ar, elas não chegam lá na região onde a gente percebe o olfato no nosso nariz, que é lá na parte superior do nosso nariz. Obstrução nasal e perda de olfato são sintomas muito fortes nesses pacientes com polipose nasal. Além disso, presença de secreção e muitas vezes crises agudas de dor na face e de até piora dessa secreção com aquele aspecto mais purulento, também são característicos do paciente com polipose nasal. A polipose nasal, então, é uma doença da mucosa que reveste todos os seios paranasais e ela é multifatorial. Ainda não sabemos ao certo qual que é a causa, mas imagina-se que tenha questões genéticas, fatores ambientais, como vírus, bactérias podendo desencadear o quadro, até mesmo questões alérgicas que fazem com que o paciente desenvolva esse quadro mais grave de sinusite. Bom, doutora, como é feito o diagnóstico da sinusite crônica com polipose nasal? O diagnóstico é feito pela história clínica junto com a nossa avaliação em consultório com o exame de otorrino associado ao exame de videoendoscopia nasal, onde o otorrino olha internamente dentro do nariz com uma câmera. Já até falamos aqui no nosso canal um pouquinho sobre esse exame. E ao olhar dentro do nariz e perceber os pólipos, geralmente nos dois lados, principalmente na região do meato médio, chega-se ao diagnóstico de sinusite crônica com polipose nasal. Algumas vezes associamos outros tipos de exames, como tomografia de face, ou até exames de sangue para avaliar questões alérgicas no paciente. Mas o diagnóstico básico é feito por história clínica, com sintomas sugestivos,
junto com a videoendoscopia nasal, evidenciando a presença dos pólipos dentro do nariz. E existe tratamento? Qual a forma de cuidar, de tratar da sinusite crônica com polipose nasal? Existe tratamento clínico, geralmente à base de corticoides nasais, ou na forma de sprays, ou na forma da lavagem, onde a gente coloca o corticoide dentro da lavagem nasal, ou até mesmo cirurgias para aqueles pacientes que não melhoram com tratamento clínico, onde se limpa toda a polipose e abre-se as drenagens dos seios da face para facilitar a ventilação e evitar que o quadro volte, ou até mesmo um terceiro nível de tratamento para aquela polipose refratária, que apesar de cirurgia, ela não melhora, que seriam os imunobiológicos, que são medicações que podem ser utilizadas nesses pacientes, mas que a gente usa apenas nos casos mais graves e que não resolvem com o tratamento mais simples, com o corticoide tópico e com a cirurgia do nariz. E também vale a pena lembrar que lavagem nasal é muito importante nesses pacientes. Geralmente associamos a todos os tipos de tratamento, tanto no corticoide, quanto no tratamento com cirurgia ou até mesmo com imunobiológico. Lavagem nasal, em todos os momentos, ela é indicada para o paciente com sinusite crônica. E também vale a pena falar aqui do corticoide oral, que muitas vezes a gente associa para quando o paciente está em crise, com um quadro mais agudo, ou até mesmo antibióticos em casos de agudizações por bactérias. Mas a base é corticoide tópico, se não melhorar, cirurgia, e aí se não melhorar, imunobiológicos para os casos mais graves. Era isso que eu queria trazer para você sobre a sinusite crônica com polipose nasal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, achou interessante o conteúdo, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa ajudar. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.